A nova enteada mimada do meu pai me intimidou viciosamente no casamento dele, sem saber que eu estava prestes a ser sua meia-irmã. Cheguei cedo no hotel com o algo azul da minha nova madrasta, planejando surpreendê-la antes da cerimônia. Éramos próximas desde que ela e meu pai se juntaram, e ela até me escolheu para ser sua madrinha, em vez da própria filha, Rafaela, que eu nunca tinha conhecido de verdade. Mas quando ela entrou, a reconheci imediatamente. Extensões baratas e bronzeado artificial e tudo. Eu tinha perdido 30 quilos desde a última foto de família que meu pai compartilhou, e meu cabelo agora era loiro em vez de moreno. Então, ela não percebeu que eu era a garota que estava prestes a ser sua nova irmã. Com licença, que diabos você está fazendo aqui? Ela exigiu, me olhando de cima a baixo com nojo. Esta é uma suíte nupcial privada apenas para a família e convidados. Como você passou pela segurança? Antes que eu pudesse explicar, ela gritou: meninas, temos um problema. Alguma mulher aleatória invadiu a suíte. Tentei dizer: eu sou. Mas ela me cortou imediatamente. E honestamente, parte de mim queria ver que tipo de pessoa minha nova meia-irmã realmente era, antes que soubesse quem eu era. Meu Deus, olha seu vestido, disse Rafaela, circulando ao meu redor como uma predadora. Você pegou isso no brechó? Tão patético quando pessoas pobres tentam se infiltrar em eventos bacanas. Você provavelmente viu o anúncio do casamento online e pensou que podia fingir pertencer aqui. Duas outras madrinhas entraram e ela anunciou: olhem esta mulher trágica tentando se misturar com esse vestido horrível e esses sapatos baratos. É realmente triste. Quando disse que estava aqui para o casamento, ela riu e disse: você não está na lista de convidados. Eu sou a filha da noiva e conheço cada pessoa convidada. Você é provavelmente uma dessas psicopatas que invadem casamentos e tentam roubar presentes ou comida. Qual é seu golpe? Fingir ser acompanhante de alguém? O grupo da Rafaela começou a me filmar com os celulares e percebi que se me identificasse agora, este vídeo de mim pingando de humilhação existiria para sempre. Ela agarrou minha bolsa da mesa e despejou tudo. O colar de pérolas da minha mãe morta batendo pelo chão. Vamos ver o que você está tentando roubar. Ah, olha, maquiagem barata de farmácia e um telefone com tela rachada. Definitivamente não alguém que pertence a um casamento de 100 mil reais. Ela chutou o colar da minha mãe e disse: pérolas falsas também. Que constrangedor. Quando me abaixei para pegá-las, ela pisou na minha mão. A segurança está a caminho, ela anunciou, embora não tivesse ligado para ninguém. Mas primeiro, nos conte quem você realmente é. Minha nova meia-irmã Gabriela deveria estar aqui, e você está ocupando o espaço destinado a pessoas realmente importantes. Você é obcecada pelo noivo? Viu minha mãe com seu noivo rico e decidiu arruinar o dia deles? Ela me empurrou para trás e tropecei na mesa de champanhe. Eu poderia ter dito: eu sou Gabriela, mas as palavras ficaram presas na garganta, vendo ela invocar meu nome enquanto era tão cruel. Uma amiga sugeriu que talvez eu estivesse confusa, mas Rafaela ficou mais irritada. Não a defenda. Ela provavelmente é doente mental. Olhe para ela. Ela nem está negando. Só fica parada aí como uma maluca. Ela chegou no meu rosto e disse: Gabriela é a madrinha. E quando ela chegar, vamos rir da mulher louca que tentou infiltrar o casamento. Ela pegou uma garrafa de champanhe e começou a balançar. Sabe de uma coisa? Você precisa aprender o que acontece com invasoras de casamento. Ela a abriu e borrifou tudo em mim, encharcando meu vestido e cabelo completamente. Ops, agora você realmente parece lixo. Lixo de rua coberto de álcool. Perfeito. As outras meninas riram e tiraram fotos enquanto eu ficava pingando, pensando como meu pai se sentiria se eu causasse uma cena antes da cerimônia. Quando não saí, ela pegou o celular e realmente ligou para a segurança do hotel. Temos uma intrusa na suíte nupcial da cobertura. Ela está instável e se recusando a sair. Provavelmente é perigosa. Pode estar drogada. Por favor, se apressem. Ela sorriu para mim e disse: vão te prender. Isso é crime, invasão de propriedade e tentativa de roubo. Sua vida está prestes a ser arruinada. Ela agarrou uma tesoura da mesa de maquiagem e veio em minha direção. Na verdade, vamos garantir que você nunca mais invada outro casamento. Ela agarrou meu cabelo e realmente cortou um pedaço. Pronto. Agora você parece tão louca por fora quanto é por dentro. Quando Gabriela chegar, a verdadeira madrinha, vou contar como protegi o casamento de uma stalker psicopata que provavelmente ia machucar alguém. Neste ponto, estava chocada demais para falar. Foi quando a porta do quarto adjacente se abriu e minha madrasta saiu de roupão, cabelo e maquiagem perfeitos. Gabriela, aí está você. Estava me perguntando quando minha madrinha chegaria. Querida, o que aconteceu com seu cabelo? A mão da Rafaela ainda segurava a tesoura e meu cabelo cortado enquanto olhava entre nós. Seu rosto perdendo toda a cor ao perceber que tinha acabado de agredir sua nova meia-irmã. Os olhos da minha madrasta foram da tesoura para o pedaço de cabelo loiro no chão para minha cabeça mutilada. E todo seu corpo ficou rígido. Ela correu pelo quarto e segurou meu rosto nas mãos, virando minha cabeça para verificar meu couro cabeludo em busca de cortes, enquanto Rafaela ficou parada, congelada, com meu cabelo ainda emaranhado em seus dedos. O champanhe que estava pingando do meu vestido se acumulava no tapete branco e fazia pequenos sons de respingo toda vez que eu me movia. Os dedos da minha madrasta tremeram quando tocaram as bordas dentadas onde Rafaela havia cortado meu cabelo. E ela sussurrou algo que não consegui ouvir no início. Então ela disse mais alto: o que você fez com a Gabriela? E sua voz se quebrou no meu nome. A boca da Rafaela se abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. E a tesoura na mão dela começou a tremer tanto que pensei que ela poderia deixá-la cair. Sandra deu um passo para trás em direção à porta, e Tessa fez a mesma coisa, ambas ainda segurando seus celulares, mas não gravando mais. Meu pai deve ter ouvido o barulho porque apareceu na porta vestindo seu smoking com a gravata borboleta ainda desamarrada, e este sorriso enorme no rosto que desapareceu no segundo que me viu. Ele absorveu tudo de uma vez. Eu encharcada de champanhe com pedaços de cabelo faltando. Rafaela segurando a tesoura, sua noiva com lágrimas começando a se formar nos olhos. Gabriela, querida, você está machucada? Ele perguntou e começou a vir em minha direção, mas minha madrasta já estava examinando meu couro cabeludo novamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou para encarar Rafaela, e sua voz ficou dura de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Se explique agora mesmo, ela disse. E Rafaela finalmente encontrou sua voz e começou a falar tão rápido que as palavras se juntaram. Ela continuava dizendo que não sabia que era eu, que pensou que eu estava invadindo, que eu parecia diferente e não quis dizer quem era. Sandra moveu
silenciosamente a mão para a bolsa e enfiou o celular dentro, enquanto Tessa ficou olhando entre todos, como se quisesse desaparecer. Bruno apareceu então, o organizador de casamentos em seu terno cinza perfeito, e vi seu sorriso profissional congelar quando absorveu a cena. Tirou o celular imediatamente e começou a mandar mensagens para alguém enquanto caminhava mais para dentro do quarto para avaliar o estrago. Precisamos adiar a cerimônia, ele disse baixinho e depois mais alto quando ninguém respondeu. Minha madrasta estendeu a mão lentamente e tirou a tesoura da mão da Rafaela, colocando na mesa de maquiagem antes de dizer ao Bruno para ligar para a segurança do hotel imediatamente. Ela me guiou para o sofá e me sentou, seus dedos voltando ao meu cabelo para examinar quão ruim estava o estrago. Toda vez que tocava as bordas cortadas, suas mãos tremiam pior, e eu podia ver ela tentando não chorar. Rafaela de repente voltou à vida e começou a andar de um lado para o outro, falando sobre como isso tudo era apenas um grande mal-entendido. Ela continuava dizendo que eu deveria ter dito quem era, que estava agindo de forma estranha, que qualquer um teria feito o que ela fez se pensasse que alguém estava invadindo o casamento da mãe. O rosto do meu pai ficou mais escuro a cada palavra, e ele se posicionou entre mim e Rafaela como se estivesse me protegendo, embora ela não estivesse mais segurando a tesoura. Júlio da segurança do hotel chegou mais rápido do que eu esperava. Este cara alto de uniforme escuro que deu uma olhada no quarto e imediatamente começou a assumir o controle. Pediu para todos ficarem calmos e começou a mover pessoas para diferentes partes da suíte, colocando Rafaela perto da janela e me deixando no sofá com meu pai e madrasta. Todo o sentimento no quarto mudou quando ele entrou, porque de repente isso não era mais apenas drama familiar, mas algo que poderia envolver a polícia. Eu não tinha dito muito desde que minha madrasta entrou, mas quando Júlio perguntou o que aconteceu, finalmente encontrei minha voz. Quero fazer uma queixa por agressão, eu disse, e vi o rosto da Rafaela ficar branco. Ela começou a chorar imediatamente, estes grandes soluços dramáticos enquanto dizia, eu não poderia fazer isso, não hoje, não no dia do casamento da mãe. Minha madrasta fechou os olhos como se estivesse com dor física, presa entre sua filha, que tinha feito algo terrível, e fazer o que era certo. Júlio se virou para Sandra e Teresa e perguntou se tinham testemunhado o que aconteceu, e ambas assentiram devagar. Pediu para não saírem e disse que precisaria de depoimentos delas e queria saber se alguém tinha gravado alguma coisa. Vi a mão da Teresa se mover em direção à bolsa sem pensar, e Júlio notou também. Bruno se aproximou de Júlio e começou a sussurrar algo sobre a necessidade de lidar com as ligações dos fornecedores imediatamente. Seu telefone já estava tocando sem parar, e eu podia ver mensagens de texto se acumulando na tela. Ele caminhou até a janela e começou a fazer ligações uma após a outra. Sua voz calma e profissional, enquanto dizia às pessoas que havia dificuldades técnicas com o sistema de som. Júlio se virou para mim e perguntou se eu tinha algum ferimento físico que precisava ser documentado. Estendi minha mão onde Rafaela tinha pisado e mostrei as marcas vermelhas nos meus dedos. Então peguei o colar de pérolas da minha mãe de onde tinha juntado do chão antes e apontei os arranhões que não estavam lá esta manhã. Júlio tirou seu celular e fotografou minha mão de diferentes ângulos. Depois tirou close-ups das pérolas danificadas. Fez anotações em um pequeno caderno sobre danos à propriedade e perguntou quanto valia o colar. Disse que era inestimável porque pertencia à minha mãe morta, mas o valor do seguro era cerca de R$3.000. Bruno ainda estava no telefone dizendo a alguém que a cerimônia começaria 90 minutos atrasada e o ouvi mencionar que os convidados já estavam chegando embaixo. Meu pai se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro, perguntando baixinho se eu estava realmente bem ou se precisava de atenção médica. Balancei a cabeça, mas minha madrasta veio e pediu ao Bruno para nos dar um momento sozinhos. Ela me guiou para o canto do quarto perto da porta do banheiro, enquanto todos os outros ficaram ocupados com suas tarefas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ela continuava tocando gentilmente meu cabelo arruinado. Perguntou o que eu precisava dela agora e disse diretamente que Rafaela precisava enfrentar consequências reais, não sair impune de agressão só porque era dia de casamento. Minha madrasta assentiu devagar, pude ver o quanto doeu ouvi-la dizer isso, mas ela entendeu. Rafaela de repente começou a se mover em nossa direção do outro lado do quarto, mas Júlio pisou bem na frente dela e levantou a mão. Disse que ela precisava manter distância durante uma investigação ativa e não podia se aproximar da vítima. O rosto da Rafaela ficou vermelho e ela começou a gritar que isso era ridículo, que eu estava arruinando tudo de propósito só para machucar a mãe dela. Sandra se mexeu desconfortavelmente e se afastou da amiga, claramente não querendo ser associada ao surto. Teresa caminhou até Júlio quieta e tocou o braço dele para chamar atenção. Disse que tinha algo importante para mostrar e tirou o celular. Vi ela destravar e mostrar a tela, explicando que tinha gravado tudo desde quando entrei pela primeira vez. Disse que o que Rafaela fez estava errado e estava disposta a compartilhar o vídeo como evidência, mesmo sendo amigas. Rafaela encarou Teresa com a boca aberta como se não pudesse acreditar na traição. Bruno terminou outra ligação e voltou para o grupo com suor na testa. Anunciou que poderíamos adiar a cerimônia no máximo 1 hora antes de perdermos completamente nosso horário no local. O salão de recepção tinha outro casamento depois do nosso e não podia acomodar mais atraso. O rosto da minha madrasta mostrava todo o estresse enquanto tentava decidir se continuava com o casamento ou adiava tudo. O peso de escolher entre seu dia de casamento e lidar com o que sua filha tinha feito era visível em como suas mãos tremiam. Não consegui mais ficar parada observando todos lidarem com a bagunça da Rafaela. Então me desculpei para ir ao banheiro. No segundo que fechei a porta atrás de mim, vi meu reflexo no espelho e as lágrimas finalmente vieram. Meu cabelo parecia que alguém tinha usado uma motosserra nele, com uma seção inteira faltando e o resto desigual e irregular. Me sentei no assento fechado da privada e solucei nas mãos, deixando sair todo o choque que estava segurando. Uma batida gentil veio na porta e uma voz feminina perguntou se estava no lugar certo. Disse que se chamava Márcia Hoffman e Bruno tinha ligado como cabeleireira de emergência para ajudar com uma situação capilar. Sua gentileza naquele momento, o jeito suave como falou através da porta, rompeu o último da minha contenção e chorei mais forte. Abri a porta e a deixei entrar.
entrar, observando seu sorriso profissional vacilar quando viu o estrago. Imediatamente começou a examinar meu cabelo, passando os dedos por ele para ver com o que tinha que trabalhar. Abriu sua maleta cheia de tesouras e ferramentas de penteado e me disse que podia resolver isso, que tinha visto pior e consertado. Enquanto começava a igualar as pontas, pude ouvir vozes ficando mais altas no quarto principal. A voz do meu pai atravessou a porta quando disse a Rafaela que o comportamento dela era completamente imperdoável e ela tinha mostrado a todos exatamente que tipo de pessoa realmente era. Os soluços dramáticos da Rafaela seguiram imediatamente, o tipo que soava mais como performance do que choro real. Márcia continuou trabalhando constantemente, não comentando o drama lá fora enquanto moldava o que sobrou do meu cabelo em algo que parecia intencional em vez de atacado. Júlio bateu na porta do banheiro e disse que precisava falar comigo quando estivesse pronta. Márcia disse que precisávamos de mais 10 minutos e ele disse que esperaria do lado de fora com seu supervisor que tinha acabado de chegar. Ela trabalhou mais rápido, mas ainda com cuidado, criando um corte pixie curto, que realmente ficou bem legal considerando com o que começou. A porta se abriu novamente e Júlio entrou com um homem mais velho no mesmo uniforme de segurança que se apresentou como supervisor do Júlio. Tinham papéis nas mãos e Júlio explicou que se eu quisesse fazer acusações, precisava assinar os formulários agora. Disse que o hotel levava a agressão muito a sério e tinha política de tolerância zero para a violência na propriedade. O supervisor acrescentou que, com a evidência que tinham, as acusações definitivamente colariam e Rafaela poderia ser presa hoje. A decisão parecia enorme, sabendo o que aconteceria no casamento do meu pai, mas peguei a caneta mesmo assim. Através da porta do banheiro, ouvimos a voz da minha madrasta clara e firme, apesar da emoção nela. Anunciou que a cerimônia prosseguiria em 45 minutos, mas seria reduzida apenas para a família imediata. A recepção foi adiada indefinidamente até que pudessem reorganizar tudo adequadamente. Então sua voz ficou mais dura quando disse a Rafaela que ela não participaria como madrinha ou em qualquer parte da cerimônia. O silêncio que se seguiu parecia pesado com a realidade das consequências finalmente chegando. Sandra bateu na porta do banheiro e perguntou se podia entrar por um segundo. Assenti e ela entrou, observando Márcia trabalhar nas pontas irregulares do meu cabelo. Ficou parada mexendo no celular por um momento antes de dizer que sentia muito por não ter parado Rafaela quando as coisas saíram de controle. Admitiu que todas sabiam que Rafaela podia ser má às vezes, mas nunca esperaram que fosse tão longe com a tesoura e champanhe. As mãos dela tremeram enquanto falava e pude ver que estava genuinamente chateada com o que aconteceu. Márcia continuou trabalhando constantemente, usando sua tesoura de desbaste para misturar as peças mais curtas em algo que parecia intencional. O telefone do meu pai começou a tocar e ele atendeu, colocando no viva voz quando a voz do advogado da família veio através. O advogado me disse para documentar tudo agora, enquanto ainda estava fresco na minha memória. Disse para tirar fotos da marca vermelha na minha mão, onde Rafaela pisou em mim, e conseguir fotos do meu vestido danificado e das pérolas arranhadas da minha mãe. Papai pegou o celular e começou a tirar fotos da minha mão e das manchas de champanhe, enquanto o advogado explicou que precisávamos de depoimentos escritos de todas as testemunhas imediatamente. Através da porta, pudemos ouvir a voz da Rafaela ficando mais alta enquanto falava com a mãe. Estava dizendo que toda essa situação era minha culpa por não ter dito quem era imediatamente. Alegou que deliberadamente deixei ela se envergonhar porque queria fazê-la parecer mal no casamento. Sua voz ficou mais estridente enquanto insistia que eu era manipuladora e tinha planejado tudo isso para arruinar o relacionamento dela com a mãe. A voz da minha madrasta cortou aguda e fria, dizendo a Rafaela para parar de fazer desculpas para a agressão. Bruno apareceu na porta do banheiro parecendo estressado e segurando seu tablet. Disse que vários convidados embaixo tinham notado a presença de segurança e estavam fazendo perguntas sobre o atraso. Estava tentando conter a situação, mas precisava saber o que dizer às pessoas que estavam ficando preocupadas que algo sério tinha acontecido. O gerente do hotel tinha acabado de chegar pessoalmente para verificar conosco e queria ter certeza de que tínhamos tudo o que precisávamos. Bruno disse que o gerente estava preocupado com a reputação do hotel. Se espalhasse que houve uma agressão na suíte da cobertura, Júlio voltou com mais informações sobre as acusações. Explicou que usar tesouras como arma tornava isso agressão com arma mortal, que era muito mais sério do que lesão corporal simples. A acusação poderia significar tempo real de prisão, não apenas liberdade condicional ou serviço comunitário. Rafaela deve ter ouvido, porque o choro dela parou de repente e tudo ficou quieto no quarto principal. Teresa caminhou até Júlio segurando seu celular e começou a transferir o vídeo que tinha gravado para o tablet dele. Todos nos juntamos para assistir. Mesmo que eu realmente não quisesse me ver sendo humilhada novamente, o vídeo mostrava tudo claramente, desde Rafaela despejando minha bolsa, até me borrifar com champanhe, até cortar meu cabelo com a tesoura. Minha madrasta assistiu por cerca de 30 segundos antes de ter que sair do quarto, a mão sobre a boca. Ver sua filha me atacando na tela era diferente de apenas ouvir sobre isso. A voz do advogado veio através do alto-falante do telefone novamente depois que assistimos o vídeo. Disse: com esse tipo de evidência, mais múltiplas testemunhas, acusações criminais definitivamente colariam se as perseguíssemos. Também mencionou que podíamos entrar com processo civil por estresse emocional e danos à propriedade além do caso criminal. Rafaela começou a respirar muito rápido e alguém disse que ela precisava se sentar antes de desmaiar. Meu pai se virou para mim e disse que não importa o que decidisse sobre fazer acusações, Rafaela não era mais bem-vinda em nossa casa. Disse que família de verdade não se trata assim e ela tinha mostrado que não podia ser confiada perto de mim. Sua voz estava firme e zangada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Minha madrasta voltou ao quarto com lágrimas descendo pelo rosto, mas não argumentou com a decisão dele. Bruno pigarreou e disse que tinha conseguido reorganizar a cerimônia apenas com família imediata e amigos mais próximos. A grande recepção com 200 convidados teria que ser cancelada completamente. Mostrou os números no tablet e só os depósitos perdidos eram mais de 30 mil reais. O buffet, a banda, as flores para 200 pessoas. Tudo era não reembolsável neste ponto. Minha madrasta apenas assentiu e disse que entendia, embora
seu rosto ficasse pálido com a perda financeira. Márcia deu um passo para trás e me entregou um espelho para ver o que tinha feito com meu cabelo. Tinha transformado o trabalho mal feito em um corte pixie curto, que realmente ficou bem bonito, mesmo não sendo nada como o que eu tinha planejado para o casamento. As laterais estavam super curtas, mas ela deixou algum comprimento em cima que penteou com produto para dar textura. Tinha trabalhado magia real com o que sobrou depois do ataque da Rafaela. Agradeci e comecei a chorar, porque este pequeno ato de gentileza, depois de todo o resto, me atingiu forte. Ela apertou meu ombro e começou a arrumar suas ferramentas, dizendo que ficou feliz em poder ajudar a fazer algo bom de uma situação ruim. Júlio tirou seu tablet e começou a explicar minhas opções enquanto todos observavam. Eu podia fazer acusações agora e ter Rafaela presa antes da cerimônia. Podia arquivar um relatório para documentação sem prisão imediata. Podia lidar com isso como questão familiar e deixar o hotel manter suas evidências em arquivo. Deixou claro que o hotel tinha evidências suficientes independentemente do que eu escolhesse. As câmeras de segurança capturaram tudo de múltiplos ângulos. Além disso, tínhamos o vídeo da Teresa. Rafaela se sentou no sofá com a cabeça nas mãos enquanto Júlio falava. Sandra se aproximou de Teresa e a ouvi sussurrando que deveriam sair agora. Disse que não era problema delas e não precisavam se envolver. Teresa balançou a cabeça e disse que eram testemunhas que precisavam fazer a coisa certa. Sandra pegou a bolsa e disse que não seria arrastada para tribunal por causa disso. Teresa disse para ela pensar sobre o que Rafaela fez comigo com aquelas tesouras. A amizade delas estava se desfazendo bem na nossa frente. Minha madrasta voltou ao quarto parecendo mais composta, mas seus olhos estavam vermelhos. Caminhou diretamente até mim e pegou minhas mãos nas dela. Disse que apoiava qualquer decisão que eu tomasse sobre fazer acusações. Admitiu que Rafaela nunca tinha enfrentado consequências reais pelo comportamento antes. Sua voz se quebrou quando disse que talvez isso fosse o que a filha precisava. Parecia mais velha de alguma forma, como se o peso dos fracassos como mãe a tivesse envelhecido. Disse ao Júlio que queria arquivar um boletim de ocorrência, mas perguntei se Rafaela podia ficar no hotel. Não queria que fosse presa e levada antes da cerimônia. Júlio verificou com seu supervisor no telefone e disse que podiam acomodar isso. Rafaela precisaria ficar em um quarto separado com supervisão de segurança do hotel. Era mais gentileza do que ela tinha me mostrado quando estava cortando meu cabelo. A maquiadora veio e começou a trabalhar no meu rosto, que estava manchado de lágrimas. Meu pai foi para a garagem buscar meu vestido reserva do carro. O encharcado de champanhe estava completamente arruinado e cheirava a álcool. Todos fingiram não notar que eu estava basicamente começando do zero. Márcia trabalhou rapidamente para consertar minha maquiagem, enquanto Bruno fazia mais ligações. Júlio explicou os termos para Rafaela, que assentiu sem olhar para cima. Concordou com o isolamento supervisionado, em vez de ser levada para a delegacia imediatamente. 2 seguranças vieram para escoltá-la para um pequeno escritório em outro andar. Ela se levantou devagar e olhou para a mãe uma última vez. Seu rosto estava desesperado e suplicante, mas minha madrasta apenas assentiu. Rafaela seguiu os guardas para fora sem dizer mais nada. Bruno veio com o celular mostrando a linha do tempo atualizada. Os convidados estavam começando a perguntar sobre o atraso e ficando inquietos embaixo. Disse que havia um pequeno emergência médica, mas tudo estava sob controle. Disse que a verdade criaria mais drama do que qualquer um precisava agora. Alguns convidados já estavam postando nas redes sociais, perguntando o que estava acontecendo. Bruno tinha sua assistente monitorando os posts para garantir que nada vazasse. Minha madrasta se sentou ao meu lado, enquanto Márcia terminava minha maquiagem. Perguntou se eu ainda queria ser sua madrinha depois de tudo. Disse que sim, porque Rafaela não conseguiria tirar isso de mim também. Ela me abraçou forte e sussurrou desculpas pelo que a filha tinha feito. Disse que deveria ter visto isso chegando e feito algo mais cedo. Não sabia o que dizer, então apenas a abracei de volta. Tínhamos 30 minutos até a cerimônia modificada começar. Ajudei minha madrasta com os toques finais no vestido e véu. Não falamos sobre Rafaela ou o que aconteceria depois de hoje. O silêncio parecia estranho, mas também necessário depois de todo o caos. Meu pai voltou com meu vestido reserva, que era mais simples que o arruinado. Era azul marinho em vez do lavanda embebido em champanhe. Todos se viraram enquanto me troquei atrás de um biombo no canto. O vestido novo serviu bem, mesmo não sendo o que tinha planejado. Sandra e Teresa estavam dando seus depoimentos escritos para Júlio na mesa. Escreveram tudo o que viram do começo ao fim. Júlio fez elas assinarem e datarem os papéis para o registro oficial. Sandra terminou primeiro e saiu sem se despedir de ninguém. Teresa veio até mim antes de sair e apertou minha mão. Sussurrou que sentia muito por tudo o que aconteceu. Disse que Rafaela sempre foi má, mas nunca tão ruim. A partida delas parecia outra consequência em que Rafaela não tinha pensado. Bruno olhou o relógio e disse que precisávamos descer para a cerimônia agora ou perder o local completamente. Caminhei para baixo com meu pai segurando meu braço, enquanto minha madrasta seguia com Bruno fazendo ajustes de última hora no véu. A sala da cerimônia parecia enorme, com apenas 20 pessoas espalhadas nas fileiras da frente, em vez das 200 cadeiras que tinham montado. Meu pai continuava olhando para mim a cada poucos segundos, enquanto ficava ao lado da noiva segurando o buquê. Os lugares vazios onde Rafaela e as madrinhas deveriam estar fizeram tudo parecer estranho e quieto. O oficiante começou a cerimônia, e quando minha madrasta disse seus votos sobre misturar nossas famílias com amor e respeito, sua voz se quebrou e ela teve que pausar. Vi minha tia secando os olhos com um lenço, mesmo sem saber o que tinha acontecido lá em cima. A cerimônia terminou rapidamente sem todas as leituras e música especial que tinham planejado. Tiramos algumas fotos, mas todos pareciam tensos e desconfortáveis. Júlio veio enquanto o fotógrafo estava arrumando e nos disse discretamente que Rafaela tinha sido levada para a delegacia para processamento. Minha madrasta apenas assentiu e se virou sem perguntar mais nada. A grande recepção foi cancelada. Então fomos apenas ao restaurante do hotel para jantar com os membros da família que ficaram. Todos pegaram comida e fizeram conversa fiada sobre clima e trânsito. Meu pai manteve a mão na minha durante toda a refeição e a apertou sempre que alguém tentava perguntar sobre Rafaela. Depois do jantar, minha madrasta me pediu para vir ao corredor por 1 minuto. Me entregou um cheque e disse que cobriria
cobriria quaisquer contas médicas, o vestido, o reparo do colar da minha mãe e terapia se eu quisesse. Também disse que sentia muito por tudo que a filha tinha feito e que deveria ter visto isso chegando. Peguei o cheque e disse que não era culpa dela, mas ambas sabíamos que isso não era completamente verdade. 2 dias depois, sentei em um pequeno escritório no centro da cidade, enquanto uma promotora passou por todas as evidências que Júlio tinha coletado. Mostrou o vídeo do telefone da Teresa e as fotos da minha mão e cabelo cortado. Explicou que Rafaela seria acusada de agressão e lesão corporal, que iria para o registro permanente. A promotora disse que com a evidência do vídeo e testemunhas, Rafaela provavelmente receberia liberdade condicional e serviço comunitário, já que era a primeira ofensa. Perguntou se isso estava bom para mim ou se queria pressionar por acusações mais sérias. Disse que liberdade condicional estava bem porque só queria que isso acabasse. Na semana seguinte, o advogado da Rafaela ligou sobre um acordo onde ela faria aulas de controle de raiva e ficaria longe de mim por 2 anos. A ordem de restrição significava que não podia vir a eventos familiares onde eu estivesse ou me contactar de forma alguma. Concordei porque lidar com julgamento só prolongaria tudo. Minha madrasta me ligou alguns dias depois para dizer que tinha inscrito ela e Rafaela em terapia familiar. Disse que percebeu que tinha deixado Rafaela escapar por muito tempo e precisavam de ajuda profissional. Me disse que o comportamento mal da Rafaela não começou da noite para o dia e se sentia responsável por não ter parado antes. 3 semanas após o casamento, meu cabelo tinha crescido o suficiente para a cabeleireira moldar em algo com aparência normal. O colar de pérolas da minha mãe voltou do joalheiro consertado, mas ainda podia ver pequenos arranhões quando a luz batia de certa forma. Minha mão tinha curado completamente, mas às vezes ainda sentia aquela pressão fantasma do sapato da Rafaela. As coisas físicas estavam melhorando, mas continuei tendo sonhos sobre estar presa naquela suíte, enquanto todos riam de mim. Meu pai começou a me levar para jantar toda quinta-feira, só nós dois. Escolhia restaurantes longe de onde podíamos encontrar alguém conhecido e conversávamos sobre tudo exceto o casamento. Uma noite, me disse que estava orgulhoso de como lidei com tudo e que Rafaela nunca seria permitida perto de mim novamente. Disse que garantiria isso, mesmo se significasse perder alguns feriados com a esposa. Também disse que desejava ter me protegido melhor e que deveria ter sabido que algo estava errado quando Rafaela não quis me conhecer antes do casamento. Esses jantares se tornaram a melhor parte da minha semana, porque parecia que tinha meu pai de volta sem todo o drama da família postiça. Minha madrasta continuou me enviando atualizações sobre o serviço comunitário da Rafaela em um abrigo para moradores de rua e como a terapia estava indo. Disse que Rafaela estava aprendendo sobre consequências e começando a entender o quão errada estava. Nunca respondi essas mensagens, mas também não bloqueei o número. Parte de mim esperava que Rafaela realmente mudasse, mas principalmente só queria esquecer que ela existia. O casamento parecia que tinha acontecido anos atrás, mesmo sendo apenas algumas semanas. Todos da nossa família agiam diferente agora, mais cuidadosos e quietos uns com os outros. A família que deveríamos nos tornar naquele casamento nunca realmente se formou. Em vez disso, nos tornamos outra coisa, algo quebrado que todos estávamos tentando descobrir como viver. O primeiro sinal de que as coisas estavam piorando veio quando meu telefone começou a explodir com notificações. Bruno tentou manter a bagunça do casamento privada, mas alguém postou as imagens de segurança online. Dentro de horas, o vídeo da Rafaela cortando meu cabelo com tesouras estava em todos os lugares. Pessoas com quem não falava há anos estavam me enviando links e perguntando se estava bem. Os comentários sob os vídeos chamavam Rafaela de todos os nomes imagináveis. Alguém até fez um meme do rosto chocado dela quando minha madrasta disse meu nome. Desliguei todas minhas contas de redes sociais, parei de verificar meu telefone exceto para a família. Meus colegas de trabalho continuaram trazendo o assunto no almoço até eu começar a comer na minha mesa. As notícias locais pegaram a história e passaram como aviso sobre violência em casamentos. O rosto da Rafaela estava por toda a cidade como a garota que atacou a meia-irmã com tesouras. Minha madrasta começou a me mandar mensagens a cada poucos dias com atualizações que não pedi. Me contou que Rafaela estava fazendo serviço comunitário em um abrigo para moradores de rua no centro. Disse que o juiz fez ela trabalhar lá 3 dias por semana por 6 meses. Enviou fotos da Rafaela servindo comida e limpando mesas. Escreveu mensagens longas sobre como Rafaela estava aprendendo como problemas reais pareciam. Disse que Rafaela chorou depois do primeiro dia vendo famílias com crianças vivendo nas ruas. Nunca escrevi de volta, mas lia toda a mensagem. Parte de mim queria saber que ela estava realmente enfrentando consequências. Parte só queria esquecer que existia. 6 semanas após o casamento, um envelope grosso chegou do advogado da Rafaela. Dentro estava uma carta de 3 páginas na caligrafia da Rafaela. Escreveu sobre crescer com ciúmes da atenção que a mãe dava a outras pessoas. Admitiu que tinha sido má com muitas pessoas antes de mim. Disse que estava envergonhada de como agiu e entendia se eu nunca quisesse vê-la novamente. Não fez desculpas ou culpou mais ninguém. Apenas disse que sentia muito e estava trabalhando para ser melhor. Li 2 vezes. Depois coloquei numa gaveta. Não estava pronta para perdoar, mas notei que ela realmente tentou. Minha madrasta perguntou se podíamos nos encontrar para almoçar um mês depois. Fomos a um lugar quieto, fora da cidade, onde ninguém nos reconheceria. Parecia mais velha e cansada, mas sorriu quando me viu. Conversamos sobre tópicos seguros no início, como clima e trabalho. Então me contou que também estava fazendo terapia para entender como criou alguém capaz de tanta crueldade. Disse que percebeu que sempre fez desculpas para Rafaela em vez de ensinar consequências. Nunca me pediu para perdoar Rafaela ou mesmo falar com ela. Apenas trabalhou para ganhar minha confiança de volta um almoço de cada vez. Começamos a nos encontrar a cada 2 semanas e lentamente ficou mais fácil. 3 meses após o casamento, papai planejou o jantar de aniversário no seu restaurante favorito. Apenas ele, minha madrasta e eu numa mesa de canto. Ninguém mencionou Rafaela ou perguntou por que não estava lá. Rimos das piadas ruins do papai e dividimos sobremesa. Minha madrasta deu um relógio e eu dei ingressos para show. Pareceu um jantar de família real pela primeira vez desde o casamento. Tiramos fotos juntos e todos pareciam realmente felizes. Aquela noite pareceu prova de que podíamos ficar bem sem Rafaela por perto. Algumas semanas depois, minha madrasta ligou para dizer
dizer que Rafaela tinha terminado o programa de aconselhamento. Disse que Rafaela queria se desculpar pessoalmente e acertar as coisas. Pensei por um dia, depois liguei de volta. Disse que estava feliz que Rafaela estava recebendo ajuda, mas não estava pronta para vê-la. Algumas coisas não podem ser consertadas com desculpas. Minha madrasta disse que entendia e não tocaria no assunto novamente. Manteve a palavra e nunca me pressionou sobre isso. O hotel enviou uma carta formal se desculpando pela falha de segurança e trauma que experimentei. Ofereceram pagar por todas minhas sessões de terapia por um ano. Júlio ligou pessoalmente para perguntar como estava. Disse que o hotel mudou as políticas por causa do que aconteceu. Enviou flores no meu aniversário com um bilhete dizendo que esperava que estivesse me curando. O gerente isentou toda a nossa conta do casamento como desculpa. Esses estranhos mostrando gentileza ajudaram mais do que provavelmente sabiam. 6 meses após aquele dia horrível, acordei uma manhã e percebi que me sentia normal novamente. Papai e minha madrasta pareciam mais fortes depois de sobreviver à crise. Tinham aprendido a se comunicar melhor e estabelecer limites. Eu aprendi a me proteger e não me sentir culpada por isso. Rafaela ainda estava recebendo ajuda em algum lugar longe. Todos estávamos em lugares melhores do que estávamos naquele casamento. A família que planejamos ser nunca aconteceu, mas o que construímos em vez disso era honesto e real. É isso por enquanto. Obrigada por apenas ficarem aqui e explorarem todos esses pequenos detalhes comigo. Até a próxima vez, se inscrevam para mais conteúdo como este.